Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 11. 1 Samuel 16, verso de número 11. Hoje pela manhã Deus falou conosco e creio que hoje à noite Deus nos permitirá extrair mais um pouco dessa história, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Diz assim, versículo 11: Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Repita comigo: ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, cuidando do rebanho. Pode se assentar em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença já é real em nosso meio. Nós acreditamos que hoje, Pai, o Senhor tem uma mensagem especial para os nossos corações. Pai, fala conosco. Eu sou totalmente dependente da tua presença e da tua inspiração. Ministra aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai, e que vai gerar em nós transformação e mudança de vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Israel sempre foi uma nação amada por Deus, uma nação que Deus escolheu para habitar no seu meio. Israel é uma nação privilegiada entre tantas outras nações. Israel consegue viver aquilo que as outras nações não conseguem viver. Israel consegue desfrutar daquilo que as outras nações não conseguem desfrutar. Israel consegue enxergar aquilo que as outras nações não conseguem enxergar. Israel consegue passar por meio aquilo que as outras nações não conseguem passar. Israel caminha por sobre aquilo que as outras nações não conseguem caminhar. E o motivo é porque o Deus de Israel é um Deus vivo. O Deus de Israel é um Deus soberano. O Deus de Israel é um Deus que não há limitação diante do seu agir. Diferente das outras nações que servem a deuses feitos por mãos humanas. Deuses que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Têm pés, mas não andam. Mão, mas não apalpam. Esses deuses não podem fazer nada pelas outras nações. Mas Israel tem um Deus que é refúgio, é fortaleza, um Deus que é socorro bem presente no tempo da angústia. Essa é a diferença que Israel possui. Essa é a diferença que Israel carrega. Ter um Deus que é real e vivo e habita no seu meio. Uma nação diferenciada entre tantas as outras nações. Uma nação que vive o extraordinário. A diferença sempre foi, sempre será e continuará sendo, de geração em geração, pertencer ao Deus a qual nós servimos. É Ele que faz a diferença sobre as nossas vidas. É Ele que faz a diferença sobre esta casa, não é o homem. É Ele que faz a diferença sobre a tua família. É esse Deus que opera e não precisa pedir liberdade para operar. É esse Deus que nós estamos diante da sua presença nessa noite. De Israel serve a um Deus que é real e que age e não há limitação no seu agir. E a pergunta que eu me fazia: por quê? Sendo que foram criados do pó da terra, seus corpos físicos são os mesmos. O porquê Israel consegue viver aquilo que as outras nações não conseguem viver? Sendo que estão sujeitos às mesmas emoções, aos mesmos fracassos, às mesmas dores, estão sujeitos a derramarem as mesmas lágrimas que as outras nações derramam. A diferença sempre foi e sempre será ter um Deus vivo a quem nós podemos nos refugiar. É de se admirar, pastor Helinho, porque a igreja sofre com as mesmas consequências que o mundo lá fora sofre. Nós sofremos com as mesmas doenças, nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelas noites sombrias que muitas lá fora estão passando. Nós derramamos as mesmas lágrimas, nós pisamos em espinhos muitas das vezes. Mas é de se admirar por qual motivo? Porque a igreja continua avançando,
A igreja continua prosseguindo, a igreja continua caminhando, a igreja continua se expandindo. Essa é a questão. A igreja tem a quem buscar, a igreja tem a quem clamar, a igreja tem a quem pedir. Essa é a diferença entre tantas outras nações e aqueles que caminham distante do Senhor. Nós temos um abrigo, nós temos um alicerce, nós temos um baluarte, nós temos em quem confiar. E esse Deus é o Deus soberano, esse Deus é o Deus de Israel. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Essa é a nação tão diferenciada. Uma nação que Deus sempre estabeleceu um modo de se relacionar. Deus no Antigo Testamento levantava sacerdotes. Repita comigo: sacerdotes, reis e profetas. Era por intermédio deles que Deus estabelecia a sua vontade, o seu querer. Era por intermédio deles que Ele guiava a sua nação. A Bíblia vai nos dizer que Israel passa por um período onde infelizmente havia fome em meio ao seu povo, ao ponto de uma mãe comer o seu filho, ao ponto de uma mãe alimentar da carne do seu filho, porque a fome era drástica. A Bíblia vai nos dizer no livro de Juízes que Deus ele coloca muitos reis sobre o trono. Deus ele levanta e exalta muitos reis, mas muitos sobem ao trono e poucos verdadeiramente permanecem fiel ao Senhor. Muitos sobem ao trono, mas poucos verdadeiramente caminham com o coração íntegro diante de Deus. Muitos sobem ao trono, mas poucos verdadeiramente decidem honrar a Deus aqui na terra. Muitos sobem ao trono, mas poucos verdadeiramente decidem viver uma vida de obediência, uma vida de devoção, uma vida em que Deus faça parte do seu reinado. Muitos sobem ao trono, mas infelizmente não são todos que estão dispostos a caminhar lado a lado com Deus. Esse é o tempo a qual nós vivemos, onde muitos dizem e se intitulam ser cristão, onde muitos artistas e famosos batem no peito e dizem pertencer ao Evangelho, onde muitos estão se intitulando pertencer ao cristianismo. Esse é o tempo e a geração a qual nós vivemos, onde muito se diz, onde muito se fala, onde muito se anuncia, mas pouco se vive aquilo que Cristo verdadeiramente designou para cada um de nós vivermos. É esse tempo que nós vivemos, onde muito se posta, onde muito quer se demonstrar e pouco se carrega a essência que verdadeiramente Cristo quer que nós carregamos. Esse é o tempo e a geração a qual nós vivemos. Infelizmente, onde muitos estão dizendo pertencer ao cristianismo, mas poucos infelizmente estão com o coração no altar. Poucos verdadeiramente estão dispostos a renunciar. Poucos verdadeiramente estão dispostos a dizer não ao mundo e viver uma vida de santidade, uma vida de devoção ao Senhor. Esse é o tempo a qual nós vivemos. E Jesus vai nos ensinar através da vida de Pedro. No Evangelho de João, no capítulo 21, a Bíblia nos diz que os discípulos, após a ressurreição de Cristo, resolvem ir pescar. Resolvem simplesmente praticar a profissão que eles tinham antes de conhecer a Jesus. E ali eles pescam a noite toda e nada conseguem pegar. Jesus aparece na beira da praia e a Bíblia nos diz que Ele dá uma ordem: lança a rede do lado direito. Os discípulos fazem isso e a rede fica tão cheia que era impossível colocar dentro do barco. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro percebe que é o seu Senhor, ele pula na água e ansiosamente vai nadando, não esperando o barco chegar. Ele chega primeiro e começa a conversar com Jesus. Ele chega primeiro e começa a falar com Jesus. E creio que essa conversa de Pedro é a conversa mais importante que ele teve em todo o seu ministério, porque essa conversa vai fazer com que ele se torne um apóstolo e um discípulo radical, um apóstolo e saqueador do inferno. Pedro, nesse exato momento, começa a conversar com o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Jesus faz uma pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro logomente vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: Pedro, então apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, alimenta o meu rebanho. Pela segunda vez, Cristo vai perguntar a Pedro: Pedro, você me ama? E a Bíblia vai nos dizer que Pedro responde de prontidão ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Pela terceira vez, Jesus vai perguntar a Pedro. Agora nesse momento, eu creio que o coração de Pedro se entristece, porque Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Eu creio que o olhar de Pedro para Jesus nesse exato momento é um olhar de tristeza. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus está ensinando a Pedro que muito falava, que muito dizia, era o primeiro a se colocar à disposição de dizer algo. Jesus está ensinando a Pedro: Pedro, não são suas palavras que definem o quanto você me ama, mas sim suas ações. Se levanta, faça algo pelo meu reino. Se levanta, faça algo pela minha obra. Se levanta, faça algo por mim, porque não são suas palavras que irão definir o quanto você me ama. Esse é o tempo. Esse é o tempo a qual nós vivemos. E o Senhor está ensinando a Pedro: Pedro, o amor que há no teu coração, ele não se define através daquilo que você fala, meu filho. Entenda que se verdadeiramente você me ama, não permaneça de braços cruzados. Faça algo pela minha obra. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Demonstre a paixão que você tem por mim. Demonstre o desejo que você tem de estar ao meu lado, através daquilo que você faz pelo meu reino, através daquilo que você faz por mim. Pedro, não são suas palavras que irão definir o quanto você me ama, mas graças a Deus que eu prego para uma igreja que não expressará o amor para o Senhor somente através de palavras e canções. Eu prego para uma igreja que não vai dizer o quanto ama ao Senhor somente através daquilo que verdadeiramente conseguem pronunciar com a boca. Eu prego para uma igreja, pastor Galinho, que vai servir. Uma igreja que vai se colocar à disposição de ir lá fora e saquear o inferno. Uma igreja que vai se colocar à disposição de obedecer a Deus na excelência. Uma igreja que vai se colocar à disposição de demonstrar o amor que sente pelo Senhor, através daquilo que fazem, através daquilo que fazem, e não somente através do que dizem. Nossa. Esse é o tempo em que Israel vive, onde muitos sobem ao trono, mas poucos verdadeiramente decidem viver uma vida íntegra com Deus. A Bíblia vai nos dizer que por um certo período Deus não permite ninguém se assentar no trono em Israel. A ausência no trono, a ausência diante do reinado. E em 1 Samuel capítulo 8 nós vemos os líderes de Israel, pastor Galinho, pedirem a Samuel para que Samuel falasse com Deus e Deus colocasse um rei sobre o trono. A Bíblia vai nos dizer que Samuel ele fica triste. Por qual motivo? Porque o povo não entendia o que o Senhor queria. A ausência de alguém no trono não era simplesmente porque Deus havia rejeitado o povo, era porque Deus queria que o povo se aproximasse mais dele. A ausência de alguém no trono não era porque Deus não estava olhando para o povo, era porque Deus simplesmente queria atrair a atenção dos seus escolhidos. Porque através dos reis, Deus falava com o povo, e o povo falava com o rei, e o rei falava com o povo. Deus simplesmente está ensinando a nação nesse exato momento: eu quero que vocês se aproximem de mim, eu quero que vocês cheguem para perto de mim. A Bíblia vai nos dizer em Êxodo capítulo 19, que Moisés e a sua nação, ou seja, a nação a qual Deus o colocou como líder, a Bíblia nos relata que eles estão em frente ao Monte Sinai, e o Senhor se manifesta com glória, o Senhor se manifesta com a sua essência, e o povo sente medo. O povo sente medo. Os líderes de Israel vão pedir a Moisés: Moisés, nós não vamos suportar ter esse relacionamento com o Senhor. Moisés, vamos fazer assim: você fala com Deus, Deus fala com você, e você fala conosco. Nós falamos com você, você fala com Deus e traz a resposta para nós. O povo não está entendendo e não está compreendendo que Deus quer os atrair para perto, para mais junto, para mais íntimo. E nesse exato momento a Bíblia nos diz que eles querem secundarizar aquilo que é para eles fazerem em primeira pessoa. Entenda bem,
a oração dos teus líderes tem eficiência. A oração dos teus líderes tem o seu poder. A oração dos teus líderes tem o poder de mover o ambiente a qual você está. Mas entenda, maior ainda é o poder, maior ainda é aquilo que vai ser gerado se você se colocar à disposição e clamar a Deus junto com os seus líderes. Se você se colocar à disposição e clamar a Deus junto com a tua liderança. Deus está dizendo: meu filho, para de secundarizar aquilo que é para você fazer em primeira pessoa. Para de terceirizar aquilo que é para você fazer em primeira pessoa. Eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua súplica, eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir os teus pedidos. É isso que Israel não entende. Deus está atraindo a atenção da nação, mas a nação não consegue compreender. A Bíblia vai nos dizer que Deus atende o pedido, e Deus vai colocar Saul sobre o trono. Saul durante um bom tempo, ele permanece fiel ao Senhor. Durante um bom tempo, Saul permanece caminhando com o coração íntegro e voltado a Deus. A Bíblia nos diz que Deus dá uma ordem a Saul: Saul, você é rei agora. Vão e saiam para a batalha contra os amalequitas. E Saul não é para poupar nada, é para matar tudo, ou seja, todos que habitam nessa nação. Não é para poupar nada, os melhores despojos, as crianças, as mulheres, os homens. Não é para poupar nada, Saul mate a todos. A Bíblia nos diz que Saul, infelizmente, não obedece aquilo que Deus havia designado, não obedece aquilo que Deus havia ordenado. E nesse exato momento, ele poupa a vida do rei Agag e simplesmente os melhores dos despojos dos amalequitas. E infelizmente, ele perde o trono. Infelizmente, Deus o rejeita como rei. A Bíblia nos diz que Samuel vai dizer a Saul a mensagem do Senhor: Saul, hoje Deus te rejeita como rei. E ele inventa uma desculpa, ele diz uma desculpa. Ele diz: Samuel, eu vou sacrificar ao Senhor aquilo que eu tomei, eu vou sacrificar ao Senhor aquilo que está sobre as minhas mãos. Mas não adianta ter boas intenções diante da desobediência. Deus ensina a Saul nesse exato momento: Saul, não adianta você ter boas intenções, não adianta você sacrificar. Eu quero que você obedeça a minha lei, eu quero que você obedeça a minha palavra, eu quero que você obedeça a minha ordem. Hoje eu te rejeito como rei. Saul perdeu a presença do Espírito Santo, a dádiva de Deus, e perdeu o trono simplesmente por desobedecer a Deus. Nós vemos no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira perdendo a vida física, por desobedecer um propósito que Deus havia colocado sobre o coração dos apóstolos. Nós vemos Jonas passando por um processo indesejável por ele, porque simplesmente resolveu dizer não ao Senhor e não obedecer a sua ordem. Cuidado, pois a tua desobediência pode te causar consequências severas. Cuidado, pois a tua desobediência pode te levar à morte espiritual. Cuidado, pois a tua desobediência pode te fazer passar por processos a quais você não desejaria passar. Cuidado, pois a tua desobediência pode te distanciar do seu Criador. Deus hoje Ele te diz: meu filho, obedeça a todo custo. Obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não tenho prazer em holocaustos, eu não tenho prazer em boas intenções, a não ser que seja diante das minhas ordens. Filho, obedeça a minha palavra, obedeça o que eu te ordeno, porque isso te fará viver em minha presença, te fará viver diante de mim, sendo triunfante e vencedor. É isso que Saul não entende. E a Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento surge Davi. Surge Davi, um jovem franzino, alguém que aparentemente não tinha capacidade nenhuma, potencial nenhum aos olhos do pai, dos irmãos. Nesse exato momento surge Davi, alguém impossibilitado, um improvável de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento, a Bíblia nos diz que Deus procura na terra, e Ele vai encontrar alguém em meio à família de Jessé, esse jovem, que o nome dele serve para nós de motivacional. Quando falamos de Davi, simplesmente o nosso coração se incendeia, pastor, com uma trajetória de dependência em Deus, uma trajetória em que ele não dava um passo sem buscar a orientação do seu Senhor. Davi deixa um legado que marcou nossa geração e vai marcar as gerações que estão por vir. Entenda bem, esse é Davi, um jovem segundo o coração do Senhor. E ao falarmos de Davi,
a primeira coisa que vem em nossa memória é Golias. É o momento de destaque, é o momento de triunfo, é o momento da vitória. Ao falarmos de Davi, a primeira coisa que vem em nossa memória é o momento onde ele alcança aquilo que Deus havia estabelecido para ele viver. Porque nós nos importamos com os momentos onde a vitória chega, o destaque acontece. Nós nos importamos e achamos ser os mais importantes os momentos de triunfo, onde a provisão vem, a cura vem. Mas entenda bem, se Davi não se submete ao processo no pasto, Davi jamais conseguiria vencer Golias. Se Davi não se submete ao processo no pasto, Davi jamais conseguiria derrubar o gigante. Davi no pasto enfrenta o urso e o leão e aprende a depender de Deus. Davi no pasto, ele simplesmente conhece o seu Senhor na íntegra, na profundidade. Davi no pasto, ele enfrenta os seus medos, as suas inseguranças. Davi no pasto aprende a depender de Deus. E se não houvesse processo no pasto, Davi jamais derrubaria Golias. E talvez hoje você esteja aqui com os olhos fixos na promessa, e Deus está dizendo: meu filho, se submeta ao processo, porque sem processo não há promessa. Se submeta ao processo, porque sem processo não há terra prometida. Se submeta ao processo, porque sem processo você não alcançará aquilo que eu te prometi. Seja submisso ao meu processo. Seja submisso ao meu processo. A promessa revela aquilo que eu faço, o processo revela quem eu sou. E o que vai te manter diante da minha presença, o que vai te sustentar diante da promessa, não é somente o que eu faço, mas é quem eu sou. Deus está dizendo: meu filho, aprenda a conviver comigo no processo, a depender de mim no processo. Aprenda, filho, a buscar ajuda minha no processo, porque é no processo que eu te alicerço, é no processo que eu mudo o teu caráter, é no processo que eu transformo a sua mentalidade, é no processo que eu calço os teus pés, é no processo que eu te torno alguém conforme eu quero. Se submeta ao processo, porque senão não haverá promessa. É o processo pelo qual Davi passa e se submete, que faz com que ele derrube Golias. Davi simplesmente é alguém privilegiado, podemos assim se dizer. A Bíblia vai nos dizer que em meio aos seus irmãos, quando Deus ordena a Samuel, desça à casa de Jessé, o pai reúne todos os irmãos, apresenta ao profeta, e a Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento, Jessé, ele não se esquece de Davi. Ele apenas não vê em Davi capacidade para estar ali no momento onde Samuel iria sacrificar ao Senhor. Naquele momento, a Bíblia nos diz que Samuel vai ver Eliabe, um dos filhos de Jessé, e diz em seu coração: certamente esse é o rei de Israel. E Deus vai dizer: Samuel, você vê a aparência, o exterior, eu enxergo o íntimo, o coração. Eu enxergo aquilo que está por trás, Samuel, aquilo que você não consegue enxergar. Ele vê Abinadab e certamente também define Abinadab como rei, mas Deus também o rejeita. Simeia de semelhante modo, mas Deus também o rejeita. E Deus está ensinando o profeta: Samuel, para de julgar pela aparência, para de julgar pelo que você vê, enxergue o coração, porque eu não prezo pela aparência, mas sim pelo coração. O que atrai a minha atenção não é a aparência, mas sim o coração. Esse é o tempo a qual nós vivemos, onde muitos se preocupam com a aparência, quando as pessoas não estão perdendo a vida, quando as pessoas não estão descendo a sepultura, por simplesmente buscar a estética, a perfeição do seu exterior. Quantas pessoas nós vivemos no tempo onde os corpos são formosos, mas os corações estão vazios e frios. E Deus está nos ensinando através dessa história, em que Davi é escolhido não segundo a aparência, mas sim segundo o coração. Entenda bem, não que seja errado você andar bonito, não que seja errado você andar bonita, mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor: Deus não preza pela aparência, mas sim pelo coração. Quer andar bonito, anda, andar cheiroso, bem trajado, como o pastor Léo tá, mano, anda, mas só não anda com o coração vazio. Só não anda com o coração vazio porque Deus não preza pela aparência, Deus preza pelo coração. A Bíblia vai nos dizer nesse exato momento que Davi é ungido rei perante os seus irmãos. No seu lugar de rejeição, no seu lugar de exclusão, Deus o unge como rei. Porque muitas das vezes é no lugar da nossa desonra, é no lugar da onde nós sofremos, passamos por dificuldades, que Deus vai nos honrar. Deus honra Davi perante os seus irmãos e seu pai, e diz: olha, você se assentará na cadeira em Israel.
governará o meu povo, a minha nação. Entenda bem, nesse exato momento, a Bíblia nos diz que a partir daí, o Espírito Santo do Senhor tomou conta da vida de Davi de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo do Senhor tomou conta da vida de Davi de uma forma profunda. A Bíblia vai nos dizer que Davi começa a servir a Saul, começa a servir ao rei no palácio. Quando Saul simplesmente era atormentado por um espírito maligno, Davi trocava a harpa e o espírito se afastava. Entenda, Davi é ungido rei, é colocado sobre uma posição de honra. Davi foi colocado na cadeira que Deus preparou para ele. Mas Davi carrega consigo algo especial, e esse algo se chama essência de servo. Porque Davi, mesmo sendo ungido rei, ele continua servindo ao seu pai. Davi, mesmo sabendo que os seus irmãos não gostavam da sua presença, ele serve os seus irmãos, levando comida para os seus irmãos no exército. Davi simplesmente continua sendo servo, independente da posição de honra que Deus o coloca. E é nesse exato momento que eu consigo compreender o porquê Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. O porquê Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque simplesmente Davi não permite que aquilo que lhe fazem altere a essência que ele carrega. Simplesmente é assim: se sou honrado, continuo sendo servo. Se não sou honrado, continuo servindo. Se os meus irmãos gostam de mim, eu sirvo. Se o meu pai me rejeita, eu continuo servindo. Porque aquilo que me fazem não altera a essência que eu carrego. Aquilo que me praticam não altera a essência que eu carrego. Glória a Deus, aleluias. Ei, olha isso aqui. No mundo lá fora é pisa em quem pisou em você. No mundo lá fora é maltrata quem te maltratou. No mundo lá fora é humilha quem te humilhou. No mundo lá fora é rejeita quem te rejeitou. Mas diante de Deus é assim, pastor Relinho. Jó 42, versículo 10. Enquanto Jó não orou pela vida dos seus amigos que o acusaram no tempo da provação, que apontaram os seus erros, apontaram as suas falhas, enquanto Jó não orou pela vida daqueles que o rejeitou no tempo da provação, Deus não deu o dobro daquilo que ele merecia receber. Entenda bem, Jó teve que fazer o bem para quem lhe fez o mal. Jó não permitiu que aquilo que fizessem para ele alterasse a essência que ele carregava. Atos capítulo 7, a Bíblia vai nos dizer que Estevão, um apóstolo, discípulo, alguém amado pelo Senhor, ele simplesmente está sendo apedrejado pela multidão. Estevão nesse exato momento sofre pela fúria, pela raiva de uma multidão que não gostava de cristãos. A Bíblia nos diz que naquele momento Estevão simplesmente, ao receber as pedradas, ao receber as marcas de fúria, Estevão ora ao Senhor e diz que vê o céu aberto. O céu aberto. Estevão está orando pela vida daqueles que simplesmente tacavam pedra nele. Estevão está orando pela vida dos que lhe faziam mal. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Estevão ora e olha para o céu, ele vê o Filho de Deus de pé ao lado do trono. Mas em Marcos capítulo 19, versículo 16, após a ressurreição de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento Jesus aparece aos seus discípulos, e Jesus começa a conversar com os seus discípulos. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês profetizarão, em meu nome vocês farão curas, em meu nome vocês viverão sobrenatural. Mas depois de Jesus profetizar e dizer isso para os discípulos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus se sobe ao céu, se assenta ao lado do trono, se assenta ao lado do trono. Mas em Atos capítulo 7, enquanto Estevão não permite que aquilo que lhe fazem altere a essência que ele carrega, o Filho de Deus está de pé ao lado do trono. Não permita que aquilo que te façam altere a essência que você carrega. Não permita que aquilo
aquilo que te fazem. Altere a essência que há dentro de você. Deus está aqui em nosso meio. Deus está aqui em nosso meio. Hoje você vai sair daqui para servir quem te feriu. Hoje você vai sair daqui para fazer o bem para quem te fez o mal, porque o teu servir atrai o olhar de alguém especial. O teu servir atrai o olhar de alguém especial. E o nome desse alguém é Jeová. E o nome desse alguém é Soberano Senhor. E o nome desse alguém é Deus Provedor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Davi tem essa essência. Ele possui essa essência. Além de ter essa essência, Davi tem uma responsabilidade no seu lar: apacentar o rebanho do seu pai. O seu pai lhe dá uma responsabilidade: cuidar das suas ovelhas. E a Bíblia vai nos dizer, o interessante é que Davi, ele simplesmente, quando uma ovelha era tomada por um urso, por um leão, ele é detalhista no que ele fala. Ele tomava a ovelha da boca do leão e do urso e batia neles até eles morrerem. A pergunta que eu me fazia era: o porquê Davi arriscaria a sua vida simplesmente por uma das suas ovelhas? O porquê Davi colocaria em risco a sua integridade física por uma das ovelhas que se perdeu? Davi poderia ter 30 no pasto. Qual seria a diferença? Qual seria a diferença de uma, pastor Zé? O porquê colocar em risco a minha vida por uma ovelha que se perdeu? Entenda bem, para Davi, maior não era a dor que poderia ser gerada diante de uma batalha contra o urso e o leão. Maior não era a dor que poderia ser gerada no ataque do urso e do leão. Para Davi, maior era a responsabilidade de prestar contas para o pai do rebanho que estava sobre o seu comando. Para Davi, maior é a responsabilidade de prestar conta para o pai das ovelhas que não eram sua, mas simplesmente ele tinha que cuidar, ele tinha que zelar, ele tinha que tratar bem. A Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento, entenda, se a ovelha estivesse ferida, Davi ia ao encontro da ovelha e trazia ela ferida para o rebanho. Se a ovelha estivesse totalmente morta, Davi ia ao encontro da ovelha e trazia a ovelha para o rebanho. Se ela havia se perdido em meio às montanhas, Davi não importa, ele ia em busca da ovelha. Davi tem a representatividade de Cristo no Antigo Testamento, em algumas das suas ações, em algumas das suas atitudes. A Bíblia vai nos dizer em Marcos capítulo 10 versículo 46 que simplesmente Bartimeu está na porta de Jericó, e nesse exato momento a Bíblia nos diz que Jesus entra por Jericó, e Bartimeu fica sabendo. Jesus está acompanhado de uma multidão faminta por milagre, uma multidão faminta pela providência do Senhor. E a Bíblia nos diz que Bartimeu nesse exato momento clama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A minha pergunta era: o porquê não chamar Jesus somente de Jesus? O porquê não chamar Cristo somente de Cristo? O porquê tem que se referir como filho de Davi? Você deve estar pensando: Grigor, é pelo motivo em que Jesus pertence à linhagem de Davi. Sim, é sim por esse motivo, mas tem outro por trás disso. É como se Bartimeu estivesse gritando: pastor, Jesus, você carrega a mesma essência que Davi carregava. Jesus, há em você o mesmo espírito que havia sobre a vida de Davi. Jesus, eu sou uma ovelha perdida, eu estou ferido. E Davi não desistia das suas ovelhas, Davi não desistia daqueles que estavam feridos, Davi não desistia das ovelhas que se distanciavam do seu pasto. Eu sou ovelha, Jesus, eu sou uma ovelha perdida e ferida, e eu necessito de um milagre, eu preciso de uma providência, eu necessito de uma cura. Não me ignores, pois eu te conheço, Jesus.
Eu sei quem você é. Há em você a mesma essência que Davi possuía. Eis aqui uma ovelha ferida. Entenda. Jesus é atraído pelo clamor de Bartimeu. Davi tinha que ir atrás da ovelha que se perdia. Há quem diz que Jesus desiste daquele que caiu. Há quem diz que Jesus desiste daquele que falhou um dia. Há quem diz que Jesus desiste daquele que se distanciou do seu caminho. Há quem diz que Jesus desiste daquele que simplesmente pecou, errou, falhou. Há quem diz que Jesus desiste daquele que está ferido, com rancor sobre o seu coração, com mágoa sobre o seu coração, distante da sua presença. Eu estava lendo um livro, O Meu Maior Prazer, e Duque, ele conta um pouco da sua história. Ele diz que aos seus 17 anos de idade, pastor Cadão, ele tem uma certa experiência na área familiar, que destrói eles totalmente espiritualmente. A Bíblia, ele vai nos dizer que aos seus 17 anos, o seu pai trai a sua mãe com a sua secretária, sendo sacerdote do seu lar, sendo pastor e evangelista. Naquele momento, a frustração é tão grande que ele simplesmente resolve sair da presença do seu Senhor. Ele simplesmente resolve abandonar o seu Criador. Ele simplesmente, pelo fato de estar passando por aquele momento tão turbulento na sua vida, ele deixa os caminhos do Pai. A Bíblia, ele vai nos dizer que aos seus 17 anos ele se depara com a sua mãe, deitada sobre o seu colo, derramando lágrimas e dizendo: filho, eu não tenho mais vontade de viver. Filho, eu não tenho mais vontade de estar viva. Ele e o seu irmão continuam se rebelando contra Deus, continuam se afastando do caminho do Senhor. Ele diz que ao passar de 2 anos, com o coração cheio de mágoa e rancor, com o coração simplesmente ferido pelo fato do seu pai ter abandonado a sua família, ele se encontra na beira de um bar, ouvindo rock and roll, todo drogado, fora de si, anestesiado. Ele diz que naquele momento ele ouve uma voz que é inconfundível, uma voz que alcança o pecador a todo custo, a milhares e a milhares de distância, uma voz que simplesmente despedaça rochas, quebranta corações. E essa voz era do seu Senhor lhe dizendo: filho, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele diz que naquele momento ele se impressiona, e essa voz continua a falar com ele. E essa voz repete: filho, enquanto você continuar buscando prazer e alegria e satisfação nessa vida que você está levando, você não vai encontrar, meu filho. Esse não é você. Eu te conheço. Esse não é você. Ele diz que ele se impressiona pelo fato de Deus estar falando com ele naquele exato momento, naquele lugar impróprio, naquele lugar que simplesmente ele jamais imaginaria que Deus iria ao teu encontro. Ele vai fazer uma pergunta de prontidão ao Senhor, uma pergunta um pouco ousada. Ele diz a Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui? E naquele momento, a mesma voz potente que falou com ele com a primeira vez diz para ele: filho, eu vim te buscar. Porque é nos lugares em que você menos imagina que Deus possa ir ao teu encontro que Ele vai te resgatar. Eu não sei qual é a dor que você sente, eu não sei qual é o vício que te aprisiona, eu não sei qual é as lágrimas que você tem derramado, qual é o motivo de você estar distante e longe da presença do seu Criador. Mas Ele manda eu te dizer: Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, e o bom pastor não desiste das suas ovelhas. Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A tua enfermidade, a tua dor pode até te impedir de vir até Cristo. O teu rancor, o teu sofrimento pode até te impedir de se aproximar de Jesus. As frustrações da vida lá fora pode até te impedir de se aproximar do altar, mas nunca, jamais impedirá Cristo de ir ao teu encontro.
nunca, jamais impedirá Cristo de ir em busca da ovelha que se perdeu, da ovelha que está ferida, da ovelha que está sob a garra do urso e do leão. Ele não desiste de você. Ele está dizendo para você: minha filha, eu não desisto de você, e sou capaz de até mesmo dar a minha vida para que você seja salvo. Sou capaz de dar a minha vida para que você tenha comunhão comigo. Eu não desisto da minha igreja, eu não desisto dos meus filhos, independente das suas falhas, independente dos seus erros. Olha Jesus para você: tamo junto até o final. Tamo junto até o final. Ainda que você não se sinta amada e amado, Ele está dizendo: minha filha, eu te escolhi. Eu te escolhi. E assim como Davi, que foi tirado do pasto, talvez você entrou aqui nessa noite com um complexo de inferioridade, olhando para si mesmo e dizendo: pai, olha quem eu sou. Eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial. Olha de onde eu vim, cresci na favela, vim de uma família desestruturada. Mas Deus está mandando eu te dizer: meu filho, é dos lugares mais improváveis que eu tiro as pérolas mais preciosas para o meu reino. Você é pérola preciosa, você é pérola preciosa para Deus, você é pérola preciosa para o Senhor. Não importa de onde você saiu, Ele te escolheu. Te escolheu. Ele te escolheu. Você é pérola. Você é pérola. É escolhido. É amado. Davi não desiste das suas ovelhas. Cristo também não. Davi dá a vida por suas ovelhas. Cristo também dá. A Bíblia vai nos dizer que há um filisteu afrontando a nação de Israel. Há um filisteu se colocando no campo de batalha e simplesmente afrontando o exército do Deus vivo. A Bíblia nos diz que Davi chega lá, no ambiente de batalha, e a primeira coisa que ele faz é simplesmente reconhecer o lugar como um lugar pertencente ao Senhor. Davi vai dizer, quando ele ouve falar de Golias, ele diz: quem é esse aí? Quem é esse cara aí? Quem é esse gigante aí? Para afrontar o exército do Deus vivo. No capítulo 17, no início dos seus versículos, nós vemos Golias saindo pela primeira vez para afrontar o exército de Israel. Pastor Cadão, pode me ajudar aqui? Rapidinho, só para a gente ilustrar. Vamos fazer assim: você é o Golias. Você é o Golias. É só um exemplo. É só um exemplo. Eu sou o comandante do exército filisteu. O negócio é o seguinte, pastor Cadão: tem uma nação aí diante de nós, Golias no caso, né? Uma nação que é poderosa, uma nação que não perde batalhas, uma nação que triunfa mediante tudo que há no caminho deles, que tenta impedir eles de avançar. É uma nação que só perde batalhas se eles pisarem na bola com Deus. É o seguinte, ó Golias, nós sabemos que não dá para nós, mas vamos fazer o seguinte: você vai se colocar lá no campo de batalha, lá na linha. Eu vou enviar um escudeiro, porque eu sei que você está com medo. Eu vou colocar um escudeiro na sua frente para te proteger. E o negócio é o seguinte: você vai fazer uma proposta para o povo. Você vai lançar uma proposta, e junto com essa proposta vai vir uma afronta, e junto com essa afronta vai causar medo no povo. O medo no povo vai fazer com que o povo fique estagnado. O negócio é o seguinte: atrás de todo esse plano mirabuloso, atrás de tudo isso que nós estamos montando, há um foco principal. Sabe o que a gente vai fazer, Golias? A gente vai fazer com que essa nação escolhida, esse povo escolhido, a gente vai fazer com que eles desistam da batalha, sem ao menos batalhar. O negócio é o seguinte, Golias: nós vamos tirar a atenção do coletivo, o foco do coletivo, e colocar no individual. Porque a gente sabe, se esse povo se unir,
se esse povo resolver clamar o Deus deles, se esse povo verdadeiramente entender quem eles são, não vai dar para nós, não vai sobrar um de nós para contar a história. O negócio é o seguinte: vai lá, lança a afronta, porque a afronta vai impedir eles de batalhar. Entenda bem, a Bíblia vai nos dizer que nesse exato momento Golias se coloca lá e diz: tem alguém aí? Tem alguém aí em meio a Israel que possa me derrotar? Se tiver alguém aí, nós nos tornamos seus servos. Mas se porém esse alguém não me derrotar, vocês se tornam nossos servos. O negócio é o seguinte: vamos colocar no individual, vamos colocar simplesmente no individual, porque não há ninguém em meio a Israel e em meio ao povo filisteu que possa me derrotar. Então é o seguinte, Golias, vai lá e faça isso, porque se essa nação se unir, se esse povo resolver clamar o Deus deles, se esse povo simplesmente, Golias, resolver batalhar, não vai dar para nós. Vamos colocar um medo, simplesmente um medo. O medo vai impedir eles de batalhar. Olha como é a mentalidade do nosso inimigo. Não precisou nem agir, só através de palavras trouxe afronta, e a afronta causou medo, e impediu o povo de batalhar. Pode sentar lá, cada um, obrigado, tá? Olha como o nosso inimigo pensa. Vamos colocar medo nessa nação. O negócio é o seguinte: vamos fazer com que essa nação desista da guerra, sem ao menos guerrear. Porque a gente sabe, se esse povo se colocar à disposição de batalhar, se esse povo se colocar à disposição de guerrear, não há objetivo que eles não alcancem, não há vitória que não chegue. E há pessoas que aqui infelizmente estão com medo, pessoas que receberam afrontas da parte do nosso adversário, estão paradas na vida, pastor. Simplesmente pessoas que não conseguem caminhar porque estão com medo, pessoas que jogaram projetos e sonhos no lixo, pessoas que simplesmente desistiram do casamento, da família, dos filhos que se perderam porque estão com medo. Mas sabe o que Deus manda eu te dizer? Meu filho, eu estou contigo. Se levanta, se coloca à disposição de batalhar, porque quando você se coloca à disposição de batalhar, não há vitória que não seja alcançada. Não há vitória que não seja alcançada. Deus está dizendo: não desista de lutar pelos seus sonhos. Não desista de lutar pelo teu casamento. Não desista de lutar pela tua família. Não desista de lutar por todos aqueles que pertencem à sua parentela, porque eu estou contigo e a vitória é certa. Eu estou contigo e não há quem possa te derrubar. Apenas, meu filho, tenha coragem. Tenha coragem, meu filho. Tenha coragem para enfrentar essa luta. Tenha coragem para enfrentar essa batalha, porque eu estou contigo e operando eu na sua vida, quem impedirá? Se eu estou contigo, não há barreira que permaneça de pé diante de você. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Temos culto todo domingo e quarta-feira. Para mais informações, siga a gente em nossas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Somos a Quadrangular Central e aqui é um lugar de milagres.